Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando as nossas orações, a nossa súplica à Nossa Senhora. E nesse momento eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, você que está sempre conosco nesses momentos de oração. E nesse segundo vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, para que a gente possa então agora ouvir a palavra de Deus, nos colocar em prática e ouvir também a mensagem de Nossa Senhora, ver o que Nossa Senhora nos coloca nesses dias tão difíceis da nossa vida, E a gente vai assim vivendo momentos em que a gente nos coloca diante de tanta dúvida, diante de tanta apreensão, a gente fica apreensivo. Então Nossa Senhora hoje vem nos esclarecer muitas coisas, para que a gente possa viver na paz, viver tranquilo. Então, una-se a esse momento conosco, e eu quero agradecer sempre a você que se inscreveu no canal, você que vai se inscrevendo, e vai colocando aí a sua opinião também. Pode colocar a sua opinião, pode comentar aí nos comentários, fazer o seu comentário, esteja à vontade. Sinta-se à vontade para melhorar cada vez mais esse nosso encontro com Deus, a nossa conversão, para que nós possamos viver verdadeiramente a luz do Evangelho. Então vamos invocar a Santíssima Trindade para que o Espírito Santo possa fazer parte desse momento junto com Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus e nossos filhos, Senhor, abraçai-nos e socorrei-nos. Eu peço agora ao Espírito Santo para que possa trazer a nós os seus dons, os dons do discernimento e os dons da sabedoria, para que a gente possa discernir com sabedoria a palavra de Deus e a colocar em prática, viver na prática a palavra de Deus. Ó Espírito Santo, ilumina e traz a vossa luz e traz a vossa sabedoria. Vamos para a leitura do livro, o livro da 25ª edição, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, que vai estar na página 695. Viena, Austrália, 31 de agosto de 1988. Exercício espiritual em forma de cenáculo com os sacerdotes do movimento sacerdotal mariano da Austrália, Alemanha, Iugoslávia e Hungria, com os olhos levantados para Maria. Filhos prediletos, como conforta o meu coração doloroso ver-vos aqui todos juntos para uma semana de cenáculo contínuo.
uno-me sempre à vossa oração, que fazeis comigo e por meio de mim. Participo com alegria da vossa fraternidade e construo um maior amor entre vós. Ajudo-vos a compreender-vos, a caminhar mais unido pelo difícil estrada deste vosso tempo. Acolho com alegria o ato de consagração ao meu coração imaculado que renovais cada dia durante a concelebração da Santa Missa, obtendo-vos em superabundância o dom do Espírito Santo que vos é comunicado pelo Pai e pelo Filho, pela poderosa intercessão de vossa Mãe Celeste. Entraste nos meus tempos, sois chamados a ser os meus apóstolos nestes últimos tempos. O ano mariano que se encerrou oficialmente este mês foi desejado por mim como o início de um período de tempo em que a vossa Mãe Celeste irá agir de maneira cada vez mais forte nos corações, nas almas e nas vidas dos seus filhos, para realizar o triunfo do coração imaculado no mundo. Começa agora o tempo dos olhos levantados para Maria, como vos disse o meu Papa João Paulo II. Com os olhos levantados para Maria, assim sois iluminados pela luz virginal da minha fé, que vos leva a acolher com humildade a palavra de Deus e a guardá-la com amor, a vivê-la com coerência e a pregá-la com fidelidade. Eu vos ilumino o caminho que deveis percorrer para permanecer sempre na verdadeira fé e para vos tornardes vós próprios corajosas testemunhas de fé. Quando os erros se difundem nos vossos países, causados frequentemente pela atitude da soberba de tantos teólogos que não aceitam mais o magistério da Igreja. Assim, muitos dos meus filhos se afastam cada dia da verdadeira fé e caem nas trevas profundas da apostasia. Sede vós hoje fortes testemunhas de fé, acolhendo com docilidade tudo o que o Papa e o magistério autêntico da Igreja ainda ensina, pregando todas as verdades da fé católica, especialmente as que não se anunciam mais. Então vos tornais luz para muitos dos vossos irmãos que caminham nas trevas mais profundas. Com os olhos levantados para Maria, assim sois iluminados pela luz virginal da minha pureza e da minha santidade. Quantos vivem envolvidos nas trevas do pecado, do mal, da impureza, da soberba, da blasfêmia, da idolatria e da impiedade. Vós deveis seguir-me pelo caminho da santidade que se alcança através de um forte empenho em combater o pecado com todas as suas astuciosas manifestações, para viver na graça de Deus, no amor, na pureza, na caridade, no exercício de todas as virtudes. Então, contribuís para curar a grande chaga do materialismo que contaminou os vossos países com a doença da imoralidade, da desesperada busca do prazer, do bem-estar, do egoísmo desenfreado, da avareza, da insensibilidade para com as necessidades dos pequeninos, dos pobres e dos mais marginalizados.
com os olhos levantados para Maria, assim vós sois iluminados pela luz virginal da minha oração e do meu amor materno. Multiplicai os vossos cenáculos de oração, rezai sempre o Santo Terço, difundi nos vossos países os cenáculos familiares, como remédio para os grandes males que ameaçam as vossas famílias, com a divisão, o divórcio e a legitimação do aborto e de todos os meios para impedir a vida. Que a vossa oração se oriente sempre para Jesus na Eucaristia, que seja uma oração de contínua adoração, de reparação, de louvor e de ação de graça a Jesus Eucarístico. Que o amor e a adoração a Jesus presente na Eucaristia volte a florescer em toda a parte. O advento do reino glorioso de Cristo coincidirá com o triunfo do reino eucarístico de Jesus. Amai Jesus e imitai-o. Caminhai pela estrada do desprezo do mundo e de vós mesmo. Que a luz de Cristo seja a única que vos ilumine sobre o olhar dos meus olhos maternos e misericordioso no momento que viveis da graça da grande tribulação. A minha luz se difunde com a aurora que surge do Oriente e torna-se cada vez mais forte, até cobrir o mundo inteiro. Sai deste cenáculo com a luz de Cristo e da vossa Mãe Imaculada e ide iluminar a terra nesses dias de profunda escuridão. Juntamente com a Austrália e a Alemanha, daqui abençoa os países vizinhos que ainda se encontram sob o jugo de uma grande escravidão e anuncio-vos hoje que está próximo o momento de sua libertação. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Queridos irmãos, então, Nossa Senhora, ela vai nos dar aqui, eu passei aqui bastante, com os olhos levantados para Maria. Então, nesse momento, Nossa Senhora nos coloca, para olhar para ela. Olhar para Nossa Senhora é enxergar a palavra de Deus, o desígnio de salvação. O que Deus realmente quer. Deus, ele escolheu Maria Santíssima para ser a porta do céu, para que Deus desce do céu até a humanidade e a humanidade suba até Deus. Então Maria é essa porta, e é através dela que nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo, o seu Filho e o único Salvador de toda a humanidade. E ela coloca que precisamos viver a palavra do seu Filho Jesus. Viver e caminhar no mesmo caminho, no desprezo do mundo e de nós mesmos. Então Maria, ela vai mostrando para nós. E outra coisa que ela disse no final, para que a gente possa sair desse cenário como luz, Então Nossa Senhora, ela vai colocando aqui um momento que ela se alegra muito quando a gente faz um cenáculo contínuo, quando a gente está em oração contínua e quando a gente faz essa conexão com Deus. Porque o cenáculo nada mais é como uma conexão com Deus. Você se liga a Deus, você está conectado a Deus. E quando a gente está conectado a Deus, a gente passa por um momento de conversão, a gente passa por um momento de busca de vida, a gente passa por um momento de melhorar as nossas ações, as nossas atitudes perante Deus e perante o nosso próximo.
E aí então Nossa Senhora também ela vai pedindo para que a gente possa ser apóstolos. O que é ser apóstolo? Apóstolo é ser aquele que está disposto a levar as mensagens de Nossa Senhora e fazer com que as pessoas, né, tenham conhecimento das mensagens, fazer com que as pessoas entendam como a mensagem ela relata verdadeiramente a sua verdade, a verdade que está na mensagem. E é buscando sempre a caminhar em Cristo Jesus. Então, para que a gente possa viver esse momento, precisamos viver então uma fé verdadeira. E como eu vivo uma fé verdadeira? Eu só vou viver uma fé verdadeira quando eu começo a acolher com humildade a palavra de Deus. Eu vou guardando ela em meu coração, ela vai se tornando uma chama grande em meu coração, que vai gerando assim essa chama de amor, essa chama de fraternidade, essa chama de compaixão, que são as virtudes teologais, que são as virtudes que nós recebemos de nosso bom Deus, que é a fé, o amor e a caridade. Que isso vai gerando em nós a ação contínua de uma conversão constante. E assim eu vou também compreendendo o que esse mundo está querendo que eu viva. Quando Nossa Senhora quer que a gente faça o desprezo do mundo, é desprezar realmente o que está acontecendo. São essas insídias de odiar, de fazer com que o outro vai se odiando e vai entrando no seu coração sede de morte, sede de vingança. Aliás, não é nem tanta sede assim, mas é desejos grandiosos, anseios, que vai se tornando cada vez mais aquele que a gente possa chamar de uma evolução maligna, que vai endurecendo o seu coração e que vai te levando a perder a sua salvação. É assim, é dessa forma, é perigosíssima mesmo. É perigosíssima. E se nós nos deixarmos, a gente vai perder a nossa fé, porque o ódio ele vai fazendo isso, ele vai transformando de uma maneira muito grande em nós. Olha só, e o magistério da igreja, ela vai nos ensinar uma maneira graduada de amar, de viver o amor, de viver a graça, de viver na obediência a Deus e ao Papa e aos padres, aos bispos. Mas só que quando a gente começa a não fazer esse momento de conversão, de abandono às coisas do mundo, a gente nunca vai apegar ao magistério da igreja. E se a gente não apega ao magistério da igreja, a gente começa a afastar, a gente vai se afastando da igreja, e como pensa que não, estamos perdendo também a nossa alma, a nossa salvação. Então, nesse momento, Maria quer que a gente sirva como um estopim, e que nós possamos ser aceso e levar essa luz a essas pessoas que estão completamente em trevas. Nós precisamos amar essas pessoas que estão vivendo tanto esse ódio, tanto essa ignorância, e rezar por elas e fazer com que elas se sintam na presença de Deus, e ela vai começando a sua conversão. Não podemos admitir em nosso coração odiar qualquer um que seja. Se nós odiarmos qualquer um que seja, reze o Santo Terço pelaquela pessoa, pela conversão daquela pessoa, e pedindo perdão a nosso bom Deus, para que aquilo saia do seu coração. Porque no seu coração não cabe ódio, não cabe raiva, não cabe rancor. Só cabe amor, amar e amar e amar.
É isso que Maria vai nos colocando e é isso que a Igreja Católica, no seu ensinamento, no seu magistério, nos ensina. Uma outra coisa que está também aí nos colocando em torno de toda essa violência, de todo esse ódio, duas coisas. A morte, de duas formas diferentes. A morte, como Nossa Senhora aqui vai falando, vai mostrando, e eu quero ler aqui de novo, que a gente precisa orar para que tudo isso acabe, para que tudo isso venha a ter paz, que o mundo possa voltar a amar a Deus, e ela dá aqui um caminho. Ela vai falar que a gente precisa orar bastante e formar esse grande amor, que eu disse que é um estopim, uma chama, que vai fazer isso acontecer, que é acabar com toda a chaga do materialismo, que as pessoas começam a ter, a querer o poder, esquecendo de Deus. A palavra do povo é a palavra de Deus. Não, gente, não é assim. As coisas não funcionam desse jeito. Nunca foi. A palavra do povo, de tão pecador que seja, nunca foi a palavra de Deus. A palavra de Deus é que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos. E se nós amarmos o próximo a nós mesmos, nós podemos amar a Deus, que a gente não vê. É só amor. E a palavra do povo é uma palavra de ódio, uma palavra de rancor, uma palavra de raiva, é uma palavra completamente ao contrário da palavra de Deus. Então, nunca foi e nunca será. A palavra do povo nunca foi e nunca será a palavra de Deus. Certo? Que a gente possa distinguir isso. Que isso está nesse momento que Maria fala, dessa teologia que vai nos afastando do próprio Deus. É dessa maneira que a gente vai deixando a palavra de Deus por escanteio e vai se achando que a nossa palavra é a palavra de Deus, e a gente vai vivendo somente as nossas palavras e não vai viver a palavra de Deus. Tomemos cuidado, porque quando a gente toma cuidado e quando a gente é um momento de referência, um momento de testemunho para as outras pessoas, a gente tem que estar plenamente como um estopim em chama, que é o próprio Espírito Santo, que vai agir em nós, sobre o amor e sobre a misericórdia. E aí vai acontecer, essa cura que Nossa Senhora vai falando, que é desse momento, desse materialismo, de se colocar, como eu acabei de dizer, como Deus. Vai também, acabando com a doença da imoralidade. Vai acabando com esses momentos dessa busca incessante pelo prazer da carne. O prazer da carne não só está no sexo, não está na droga, está na matança, está no ódio, está nesse momento de agredir as pessoas, e está seminando muito isso. A gente está vendo isso pelas redes sociais, que está seminando muito ódio, muito ódio mesmo. E a gente precisa orar bastante para que esse ódio seja queimado no fogo do Espírito Santo e transformado em amor. Precisamos amar, porque o que está acontecendo, ao contrário do que Maria disse, para que a gente possa deixar o egoísmo, que o egoísmo está tomando conta. Olha só, o egoísmo, a avareza, também essa falta de sensibilidade, de olhar para os mais humildes, de olhar para os mais fragilizados. A gente está vivendo esse momento hoje, que precisamos rezar por isso, para que isso possa acontecer. Esses são os pedidos principais de Nossa Senhora, para que a gente seja esses apóstolos, que é um estopim com o fogo do Espírito Santo para iluminar essas pessoas que vivem nas trevas. E essas trevas estão acontecendo
não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse ódio está crescente no mundo inteiro sobre toda a humanidade. São os poucos apóstolos de Nossa Senhora e precisamos orar bastante. Multiplicar o cenáculo, pedir para as pessoas orarem e por isso que eu sempre falo para vocês, se tiver alguém que precisa de oração, que queira e pede você para orar, indica a ela o canal para que ela possa orar, para que ela possa sentir esse desejo de orar, sentir-se na presença de Deus. Aí ela vai tomando gosto pela oração e aí as coisas vão acontecendo e o cenáculo vai se multiplicando, que nada mais é a oração e a conexão com Deus e com a Virgem Maria, a multiplicação do cenáculo. Rezar sempre o Santo Terço e difundir sempre a graça e a misericórdia que vem, a calmaria que vem através do Santo Terço. O Santo Terço nos livra de odiar as pessoas. Se você tem algum ódio, se você tem alguma raiva, se você tem algum rancor de tudo isso que está acontecendo e que você foi contaminado, reze o Santo Terço. O remédio é o Santo Terço. Se você rezar o Santo Terço constante para a mudança de vida, para a conversão, você verá que isso vai ajudar sempre, sempre. E uma outra coisa que temos que colocar, principalmente a legalização do aborto. A legalização do aborto e também essa outra maneira da vida que eu acabei de falar aqui, duas maneiras de matar, que é através do aborto e através da legalização das armas. As armas também estão aí matando bastante. Então a gente precisa não só ir contra o aborto, mas ir contra a legalização da arma e a legalização do aborto. Tá certo? Vamos amar mais a vida, vamos orar e vamos pedir sempre a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria para passar sempre à frente, para estar sempre conosco. Nós precisamos também de outra coisa que ela pede para que a gente possa fazer a adoração eucarística. Vamos fazer mais adoração eucarística. Eu mesmo estou precisando de colocar em prática todas as quinta-feiras, fazer pelo menos 1 hora de adoração eucarística. Nós precisamos colocar como um momento essencial da nossa vida, colocar em um momento de que o mais necessário, eu preciso fazer isso primeiro, colocar em prioridade, e aí a gente começa a fazer as nossas adorações. Precisamos adorar, e eu também preciso fazer isso, tá certo? Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos 1 hora de adoração nas quinta-feiras. Outra coisa que Ana Maria vai pedindo para nós, para que a gente saia do cenáculo, de toda vez que a gente está na entrega total a Deus e ao Espírito Santo, para que a gente saia com essa luz do Espírito Santo, com a liberdade, ser liberto dos pecados, das amarras que nos amarra, e ter a graça de amar e amar, principalmente os mais que estão aí lhe odiando, e os mais que estão aí transformando a vida das pessoas em um verdadeiro tormento. Vamos amar essas pessoas e orar por ela, para que Nossa Senhora e para que o nosso bom Deus possa transformar essas pessoas, possa fazer a conversão dessas pessoas. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Agora nós vamos para a leitura do Catecismo da Igreja Católica, que vai estar no parágrafo 2244 e 2245. Vai dizer assim: toda instituição se inspira, ainda que implicitamente, numa visão do homem e de seu destino, da qual deduz os critérios de seus juízos, sua hierarquia de valores, sua linha de conduta. A maior parte das sociedades tem referido suas instituições
e uma certa preeminência do homem sobre as coisas. Só a religião divinamente revelada reconheceu claramente em Deus Criador e Redentor a origem e o destino do homem. A Igreja convida os poderes públicos a referir seus julgamentos e suas decisões e esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. A Igreja, que em razão do seu menu e de suas competências, não se confundem de modo algum com a comunidade política. É, ao mesmo tempo, sinal e salvação do caráter transcendente da pessoa humana. A Igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. Queridos irmãos, aqui então a gente está passando por um momento de muito ódio, e Nossa Senhora também falou sobre o aborto, sobre a legalidade do aborto, mas ela também não falou da legalidade das armas, mas aí a gente pode colocar tudo junto, porque é a mesma coisa. O aborto, ele vai fazer o quê? Ele vai ter romper uma vida que está em geração, está sendo gerada. Então ele vai ter um rompimento. E também a vida das pessoas que estão sendo tiradas com tanta violência, por muita ignorância e por meio das armas, também está sendo tirada, está sendo rompida ali aquele momento, deixando crianças órfãos, deixando mulheres aí viúvas e com grande dificuldade para criar seus filhos. E é nesse momento desses horrores que a Igreja ela vai se colocando em valores completamente diferentes dos valores humanos. Os valores da Igreja é um valor espiritual, aonde nos coloca no amor de Deus e pela vida e para a vida. Porque o próprio Jesus, ele se entregou a sua vida para a vida de muitos. E nesse momento, a gente pode ver que o aborto ele já vinha acontecendo muito antes, não legalizado. Agora, o pensamento humano é completamente diferente de Deus. A pessoa que está abortando, ela está passando por uma dificuldade, por grandes problemas. E que problemas são esses? São vários problemas. É uma mãe que não estava programada para receber aquele filho, porque já tinha outros filhos e já estava com dificuldade para alimentá-los. E vem mais um. A dificuldade vai aumentar. No seu alto desespero, ela faz um aborto clandestino, até mesmo levando a sua vida em risco. E ela faz tudo isso por esse motivo. E aonde o catecismo da Igreja vai nos colocar que são a hierarquia de valores da linha da conduta da pessoa, do juízo da pessoa. Cada uma se faz o seu juízo. E é esse momento. E ela se coloca dessa forma. Porque qual é o apoio que essa pessoa tem perante as instituições políticas? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Então, para que possa o político se prevalecer de alguma forma, ele acaba querendo dar a essa mulher uma segurança da sua vida, que ela possa fazer o aborto, mas com segurança. Mas aí a Igreja ela vai ensinando para a gente que esse tipo de legalização é incoerente com a de Deus.
Em vez de você oferecer uma segurança, você se oferece à pessoa as condições dela cuidar daqueles que estão necessitados e daquele que vai vir. Melhorando as condições de vida dessa pessoa para que ela conceba a vida e a vida se refaz sobre a graça de Deus e Ele dê essa condição e essa condição possa gerar mais amor e possa gerar mais fraternidade em família. E por isso que a gente tem que ser contra a legalização do aborto, mas também a da arma também. Porque a arma ela está também colocando muitas crianças órfãos em dificuldade. Então esse momento que a gente acha que a arma é um instrumento de defesa, está completamente enganado. Está auto se destruindo. Está auto se colocando no ódio e na sede de vingança. E aí a gente vai vendo como as coisas estão caminhando nesse rumo. A igreja, ela vai mostrando que não é dessa forma. A igreja vai mostrando de uma forma do seu magistério, e dentro do magistério da igreja a gente vai se conectando a Deus. Mas só que às vezes essa teologia que às vezes vem alguns teólogos mostrando ao contrário, e aí a gente vai vivendo como o aborto é ilegal, mas a arma pode, porque a arma seria uma defesa. E é tudo a mesma coisa, não tem nada diferente. A igreja defende a vida em si de todas as formas e coloca a responsabilidade política para melhorar a situação de vida das pessoas, para que as pessoas possam, enfim, acolher de uma forma diferente. Gente, se a gente for colocar aqui mais situações sobre aborto, a gente vai ver coisas horrorizantes. Eu vou colocar só mais uma e vou finalizar. Aquela criança que ela foi abusada desde muito tempo por um parente, depois só descobriu na sua gravidez. Depois da sua gravidez já estava bastante avançada e quando a mãe soube, nos coloca diante da mãe, dentro da dor e do sofrimento da mãe. A mãe quer fazer com que aquela criança não sobreviva. É comum a mãe, a avó odiar esse próprio neto, odiar tudo isso, porque a raiva está no seu coração, a raiva toma conta e se transforma em ódio, e o ódio leva à morte. Então ela se encontra no direito e a justiça dá a ela o direito, e para isso é legal. E para isso é legal, tem essa legalidade dentro da própria justiça. Então ela vai, e ainda mesmo sendo risco de fazer o aborto, a lei concedeu o aborto e foi feito o aborto, e ainda por cima eles falam que foi um aborto, assim, foi um processo que teve êxito no acontecimento. Então a gente vai vivendo esse tipo de coisa, e aí a gente nos coloquemos diante de que nesses casos e em muitos casos é preciso ter um tratamento psicológico, é preciso ter psicólogos especializados em poder ajudar essas pessoas a superar todo esse trauma. É preciso ter também, fazer ali um momento nosso de cristão, verdadeiro cristão, fazer uma catequese com aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa o caminho certo. Mas às vezes é mais fácil você julgar do que você mostrar o caminho certo. Então a gente precisa entrar nesse caminho, nesse senso de que eu preciso primeiramente viver o que as pessoas estão vivendo e viver o que a igreja me ensina. A igreja coloca o julgamento ali, os valores da verdade de Deus, e coloca ali claramente também, né, esse ansejo do homem, esse momento do homem.
mas que é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Tudo acontece da mesma coisa. O aborto não se deixa de ser legal só por causa disso. Está legalizado por causa disso, isso é legal. Não, está matando. O que é preciso é cuidar do espiritual, da vida espiritual das pessoas. É isso que a igreja nos ensina e que a gente tem que fazer. E aí a gente tem que cobrar da sociedade, dos políticos, isso daí, uma assistência, e a gente nos colocar como assim um evangelizador, de ir lá e fazer um momento, né, de evangelização, para que as pessoas entrem em conversão, em verdadeira conversão com Deus, e do ódio se passa o amor. E agora, voltando, a gente vai ver agora a palavra de Deus, o Evangelho. No Evangelho de hoje, de Lucas 10, do versículo 38 até 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamava Maria. Sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Mande que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitas vezes a gente está aí como Marta, preocupado com tudo que vai acontecer, preocupado de querer evangelizar, de querer fazer uma coisa, e estamos aí agitando, né, fazendo com que as águas mais monótonas, mais calmas, se agite, e a gente não consegue. A gente vive assim nessa preocupação, como aí o momento que foi colocado o aborto, e aí a gente só cria causos, mas a gente não coloca uma solução. Não há uma solução. A solução é viver a palavra de Deus, a solução é evangelizar, a solução é nos colocar diante de amar, de fazer as pessoas se transformar o ódio em amor, a raiva em um momento de alegria, de sorrir, de perdão, de gratidão. É assim que a gente precisa. Não ficar igual Marta, preocupado com muitas coisas, mas precisamos fazer igual Maria, se colocar a ouvir e a em prática a palavra de Deus. Se todas as vezes que a gente colocar de joelho diante de Deus em nossas orações, todas as preocupações cessarão e acalmam o nosso coração, porque a palavra de Deus, ela veio para acalmar, ele veio para nos dar a essa graça de viver na sua paz, na sua misericórdia, no seu amor e na sua na sua plenitude, na sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. E nesse momento que você chegou até aqui no Catecismo da Igreja Católica, que a gente leu, a gente viu, né, esse momento que a própria Igreja nos ensina, que precisamos fazer cobranças, mas cobranças justas, que possa levar as pessoas a umas condições melhor para a vida, para preservar a vida. E no Evangelho a gente viu que nosso Senhor Jesus Cristo vai mostrando o caminho, que é conectar-se a Ele através da oração, ouvir Ele através
da sua palavra e das nossas orações. E Maria Santíssima nos coloca diante de Deus, porque Deus é esse que veio para anunciar a boa nova, para entregar a sua vida para a vida de muitos, para nos dar a salvação de todos os nossos pecados, para nos levar aos céus. Vamos para a consagração final vamos para a consagração de Nossa Senhora, caminhando para o momento final. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado, em ato de entrega total. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A oração da medalha de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia, e retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Meu muitíssimo obrigado a você que chegou até aqui. E viver o amor de Deus, viver essa graça de Deus não é fácil. Viver como apóstolo de Maria também não é fácil, mas a gente vamos, através da oração, através da insistência, da persistência, da fé, caminharemos juntos. Se você quer colocar lá um momento seu, um momento que você achou, coloque nos comentários. Pode fazer os seus comentários que a gente vai ler e a gente vai aí aguardar e vamos tentar melhorar cada vez mais esse nosso encontro. Que a graça de Deus desça sobre nós pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.